Ao nosso lado aqui, um estilo parecido com o meu, Marcelo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo. Tá bonito. Gostou, hein? Coutinho? Ah, eu achei gatinho. Acho que eu vou até pegar essa imagem e vou fazer de thumbnail dos meus vídeos. E de mamãe também. Você achou gatinho? Gatinho. Miau! Não, menos, lindão, menos. Também lindão. não vai, né, Coutinho? Empolgou, agora empolgou, né, Coutinho? Dá um diazepam pro menino aqui. Ô, produção, por favor, diazepam pro menino aqui, vai. Aproveitou o carnaval, Coutinho? Eu aproveitei, Descansou? cara. Eu comi, dormi e trabalhei. Ah, é, Coutinho? É. Muito bem. Os seus dois alunos que foram sorteados na sua mentoria, estão indo bem? Então, tô correndo atrás. Estão dando um trabalho ou tranquilo? Não, estão fazendo módulo 1 ainda. Boa. Vão entrar no módulo de exercício já. Mas toda segunda-feira tem bom dia, tem que correr atrás. Muito bem. Boa, Coutinho. Pessoal, hoje a gente vai começar pelo mercado americano. A gente vai dar uma olhadinha como que foi a situação nos Estados Unidos na segunda, na terça-feira. E nós separamos aqui uma série de matérias para colocar todo mundo na mesma página. Você já está vendo aqui, né? Passando, olha só, né? As principais ações da Bolsa Brasileira, aqueles ativos que compõem o Ibovespa. Se vê aí tudo zerado, é porque 12h45 nós temos a abertura, a pré-abertura aqui do mercado local. E aí as negociações começam. 1h da tarde abre o mercado para todo mundo, para quem gosta de operar em um mercado à vista. Então esses números eles vão começar a ser preenchidos aqui, essas tabelas, e aí vai sair o zero. Tá bom, senhoras e senhores? Vamos lá, né? Voltamos aqui à normalidade. Deixa eu pedir pro Joel compartilhar minha tela, porque nós separamos aqui, eu, o Lucas, a Sandra, uma série de matérias para te ajudar a entender o que aconteceu nos últimos dias. E também tem um vídeo do presidente dos Estados Unidos, legendado, Donald Trump, que falou na noite de ontem ao Congresso americano. Ele participou de uma reunião importante, foi um discurso que ele fez, e no vídeo você vai perceber, acho que em alguns poucos momentos, mas acho que em algum momento aparece uma imagem aberta, né? Então você tem de um lado, né, na disposição ali onde os congressistas ficam sentados, de um lado os democratas, do outro os republicanos. Então, enquanto o Donald Trump fala, os republicanos acompanham boa parte do discurso até em pé, levantam várias vezes para aplaudir, e os democratas sentados. Visualmente, é muito evidente essa diferença. A gente vai mostrar tudo isso para você agora, qual foi o teor dessas declarações, tudo isso depois, de fato, de impor, de ratificar as tarifas para o México e para o Canadá. É justamente nesse ponto que a gente começa, matéria do valor econômico. Trump intensifica a guerra comercial global com México, Canadá e China, retaliando as tarifas dos Estados Unidos. As novas tarifas do presidente republicano se aplicam sobre cerca de 1,5 trilhão de dólares em importações anuais dos Estados Unidos. A matéria de agências internacionais. A Sandra Lacerda apresenta para nós agora mais detalhes. Vamos lá, Sandra? Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu nessa terça-feira, 4 de março, sua ameaça de impor taxas de importações de 25% sobre o Canadá e México e dobrou para 20% uma taxa existente sobre a China, gerando retaliações que mergulharam a economia mundial em uma guerra comercial cada vez mais profunda. Porém, no início da noite dessa terça-feira, após um dia de forte queda das ações em reação às tarifas de Trump, o secretário do Comércio americano sugeriu que o presidente pode anunciar já nesta quarta-feira, hoje, um alívio tarifário em produtos mexicanos e canadenses cobertos pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É sobre esse ponto que a gente apresenta para você agora a segunda matéria. A gente vai para o jornal O Globo, nós vamos destacar as declarações do secretário do Comércio dos Estados Unidos, que é o Howard Lutnick. Olha só, a matéria diz o seguinte: após taxar Canadá e México, Trump pode aliviar as tarifas, afirma secretário do governo americano. A matéria foi escrita pela Bloomberg, publicada no jornal O Globo, e a Sandra apresenta para nós mais detalhes agora. Vamos lá, Sandra? O governo de Donald Trump pode anunciar nesta quarta-feira um acordo para alívio das tarifas sobre os produtos do México e do Canadá, cobertos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, disse o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Tanto os mexicanos quanto os canadenses ficaram o dia todo no telefone comigo, tentando mostrar que vão melhorar. E o presidente Donald Trump está ouvindo, porque você sabe que ele é muito, muito justo e razoável, disse Lutnick em entrevista ao Fox Business. A gente sai do portal O Globo e vamos agora para o portal da CNN Brasil, porque aqui começa a tocar
a nossa realidade, né? Não que as tarifas para o México e para o Canadá, de alguma maneira, não impacte também o nosso país. Só que aí a gente está falando de um impacto mais indireto, a gente precisa estudar para entender qual é o impacto, né, de uma taxa de 25% nas importações do México, 25% nas importações do Canadá e 20% nas importações da China. Aí a gente fala de Brasil, porque o presidente americano citou novas tarifas para o nosso país durante o discurso no Congresso dos Estados Unidos. Esse discurso que eu mencionei há pouco, que você na sequência vai ver um trecho, tá bom? Ao citar tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, o presidente Trump afirmou que novas taxas estão sendo definidas pensando aí o dia 2 de abril, então um pouco menos de um mês. Sandra Lacerda também apresenta mais detalhes para nós. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou as tarifas do Brasil durante o discurso ao Congresso nos Estados Unidos na noite de terça-feira. Ao citar tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, o presidente citou o Brasil junto a outros países como Canadá, Índia e China, afirmando que as novas taxas estão definidas para o dia 2 de abril. Outros países usaram tarifas contra nós por décadas, isso é Donald Trump falando. E agora é a nossa vez de começar a usá-las contra eles. A União Europeia, China, Brasil e Índia, México e Canadá e diversas outras nações cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles. É injusto. E agora, investidor e investidora que nos acompanha, você vai assistir um trecho das declarações do presidente Donald Trump ao Congresso americano. Isso aconteceu na noite de ontem. Então é o que de mais recente tem das falas do presidente dos Estados Unidos. Vamos assistir. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. Coutinho, aqui um resumo de tudo o que aconteceu nesses últimos dias, pensando em Estados Unidos e Donald Trump. A gente vai falar mais de China na sequência, mas deixa eu aproveitar todo esse contexto, até porque o mercado americano está aberto agora, para a gente falar de S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Bola contigo, meu garoto! Vamos lá, lindinho, vamos lá. Boa tarde de novo, pessoal. Olha só, mercado americano, para quem não acompanhou, tá? Então vamos dar um zoomzão aqui. Mercado aberto, estou com o Dow Jones na tela, dia de ontem, 2 dias atrás. Então você vê, mercado em queda, tá? Mercado cai, lateraliza, cai, envelopaço de baixa, tudo sob controle. Então, falando de Dow Jones cota 42.660. Se você dá um pouquinho de zoom, você vê que Dow Jones está em cima de um suporte. Então, precisamos de um pouquinho mais de candle, precisamos que o mercado se mova um pouco mais. Então, a gente vai falar minimamente até sexta, se não na semana seguinte, para ver o que acontece. Dow Jones cai bastante. Site 45.054, que foi a sua máxima, para 42.146, que é esse suporte, cota 669. Vamos ver como é que o mercado se comporta. Quando eu olho para Nasdaq praticamente a mesma coisa. Você vê Nasdaq no dia de hoje, um dia atrás, 2 dias atrás. Então também aqui já em figura de movimento de baixa. Quando eu olho para S&P 500, praticamente mesma coisa, dia de hoje, dia de ontem, 2 dias atrás. Então, outro envelopão de baixa. Quando eu olho para S&P 500 também sob suporte. Então, você vê que quando você olha o mercado americano, sim, o mercado americano perdeu aquele ímpeto de alta que a gente falou do segundo semestre de 2024, o mercado lateralizou e agora o mercado resolveu cair. Então, o mercado americano, para a gente poder alinhar aí o conhecimento durante essa semana, quarta, quinta e sexta-feira, o mercado americano cai, desacelera, sob suporte,
Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Muito obrigado, viu, Coutinho? Olha, vamos trazer agora, por gentileza, Bitcoin? Eu ia passar pelas 7 magníficas, mas vamos primeiro com o Bitcoin, porque tem uma galera falando aí do Bitcoin, Coutinho, realmente muito longe, né, daquela região de máxima histórica, o criptoativo, sendo negociado agora na região dos 88 mil dólares, Coutinho. Olha só, pessoal, no caso do Bitcoin, o Bitcoin ele tinha um movimento que eu imaginei, até cheguei a cantar aqui, 72 mil dólares, não foi a tanto, foi a 79. Tá? E o Bitcoin pegou e deu uma repicada. Essa repicada que o Bitcoin deu, a figura gráfica que ela monta ainda não é uma figura que você pode pegar e falar, beleza, vai subir. Muito pelo contrário, você tem aqui um cai, lateraliza, cai e uma nova lateralização. Essa nova lateralização, ela ensejaria um novo envelope de baixa. Então, quem está comprado no Bitcoin, a priori, vai ter que ficar atento. A sua mínima prevalece ali na casa de 79 mil dólares, a sua máxima na casa de 95 mil. Você vê que o intervalo é muito longo, né? Ou seja, o Bitcoin realmente é um ativo que tem uma volatilidade que você não compara com bolsa. Então, ficar atento. A figura gráfica, ok, desacelera em 79. Eu não tiraria o 72 ainda do radar. A figura permanece baixista. Eu tô dentro de um canal e este canal, ele é oriundo de um envelope de baixa. Muito obrigado, viu, Coutinho? Vamos lá para 7 magníficas e depois a gente vai falar mais, senhoras e senhores, de outros ativos dos Estados Unidos, com especial destaque para o papel da BlackRock. Eu te conto por que na sequência. Primeiro, Microsoft, MSFT, Coutinho. Bora. Microsoft, por gentileza, na tela, 392 dólares. Baixista, cai como se não Nossa houvesse senhora, amanhã. que pancada, hein? A fibada, inclusive, ela tá errada. A gente pode até pegar e já uma atualizada nesse FIBO. O FIBO correto, você vai pegar daqui e vai jogar pra cá. Pronto. Microsoft, baixista, mercado, cai, corrige, cai. Certinho, sentou ali no 381 dólares, que era o suporte. Olha só, foi lá no suporte, buscou e agora repica. Microsoft dá aquela compra especulativa sob suporte ou, para quem está comprado, um eventual respiro. De qualquer forma, o seu viés permanece baixista, a sua alta projeta algo em torno de 400 dólares para posterior queda. Muito obrigado. Agora a gente vai com o Google. G-O-O-G. Google, o ativo é negociado agora na região dos 172 dólares, Coutinho. Nesse instante, opera aí praticamente estável, recuo de 0,35% para o papel. Figura gráfica do Google ruim, esse FIBO a gente pode tirar fora. Na verdade, fica melhor ser visto no semanal. Tá. Google, você pode dar um zoomzão. Google vem aí em função dos problemas que traz. Cai, lateraliza, cai, envelopaço de baixa, até aí tudo bem. E tem uma figura muito semelhante à própria formação do mercado americano. Tá em cima de um suporte. Cota 171 dólares e 82 agora, o seu suporte 165. Já faz um candle de desaceleração, então eventualmente pode fazer uma inversão. Quem gosta da tese, você está próximo de um ponto de compra. Eventualmente você tem aí mais 7 dólares de queda, mas você já pode, namorando esse cara no diário ou o intraday de 60, projetar eventuais compras especulativas. Vamos com Meta, dona do Facebook, dona do Instagram, dona do WhatsApp, Coutinho. Bora, no caso de Meta tá com um gráfico completamente diferente. Você vê aqui um pivôzão de alta, mercado sobe, mercado corrige. A entrada foi a 622 dólares, o ativo já cota 642. Quando você traz esse cara para o gráfico diário, aí você vê a mágica do FIBO, olha só, ela sobe, ela corrige, certinho, foi lá, 622, ela desacelera. Meta, para quem gosta da tese, é uma compra, essa compra praticamente a mercado. A compra entre 622 e 667 dólares, de novo, como o FIBO é longo, a entrada ficou longa. De qualquer forma, altista, quem está comprado a priori está bem comprado, não pode perder 622. Obrigado, viu, Coutinho? Mandando um grande abraço aqui, o nosso salve para Patrícia, que escreveu para cá. Bom dia, Vini. Bárbara Venuti, membro do canal. Nem bom dia, nem boa tarde. Bom almoço, pessoal. Olá, Bárbara, seja bem-vinda. Reginaldo Ferreira dos Santos também tá aqui. Roberto Fabi. O Roberto, boa tarde, traders do Almoção de Negócios. O nosso professor de biologia, Daniel Pagnin. Para toda essa galera, para um TC de audiência, a gente fala agora de Amazon, Coutinho.
Por gentileza, papel da Amazon sobe 0,80% nesse instante. Ih, mas vem de um movimento de baixa forte, hein? Figura ruim, papel muito semelhante ao papel do Google, análise praticamente a mesma. O ativo cota $205,45, seu suporte a $195. O ativo ele é melhor visto no semanal. A Amazon cai a 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas, tá? E agora desacelera. Quando você vai para o gráfico diário, o gráfico diário mostra aí esse eventual suporte de uma forma um pouquinho mais granularizada. Não acho que seja compra, tá? Ou seja, você tem ali uma desaceleração, mas ainda não tem, é como geralmente eu falo, você está em região de compra, mas você não tem uma figura de compra. Então, assim, a região ela tá até correta. Eventualmente vale a pena para quem gosta da tese esperar um pouquinho para que a Amazon forme uma figura altista para você entrar comprado. Por enquanto, deixo como ativo de manutenção, olhando esse viés da desaceleração. Nvidia, ativo recua 0,46% agora, papel negociado no patamar dos $115, Coutinho. Nvidia tá barato, o que não significa que é para comprar. Nvidia tem um pivôzão de baixa, a gente já vinha falando sobre ele. Nvidia nesse exato momento, ontem melhor, né, no mercado americano. Hoje, Nvidia cotando $115, dá um leve repiquezinho em cima desse suporte aqui, ó, mas ele mantém baixista. Nvidia, a gente tá falando de $88. Então, por favor, quem tá comprado, fique atento, tá mal comprado. Nvidia, se eventualmente perder o 113, o seu objetivo passa a ser 88. Muito obrigado, Coutinho. Daqui a pouco tem a abertura do mercado aqui no cenário doméstico. A Bolsa Brasileira é 1h da tarde. Em 20 minutinhos, o pré-mercado vem aí. E você segue com a gente aqui no nosso Almoção de Negócios. Chegou o momento de falar de Tesla. Em relação a Tesla, tem matéria. A Sandra Lacerda vai ler aqui para nós. Deixa eu mostrar para você. A empresa de Elon Musk enfrenta protestos nos Estados Unidos e tem loja incendiada na França. A matéria da agência Folha Press, publicada no Valor Econômico. Sandra, os seus detalhes, por gentileza. A Tesla enfrentou protestos em 2 países por diferentes motivos nos últimos dias. Nos Estados Unidos, ao menos 90 lojas e estações de carregamento da montadora foram alvos de manifestações no último sábado. 3 dias depois, uma concessionária foi atacada e teve 12 carros queimados em um incêndio na França. Nos Estados Unidos, o protesto foi marcado para contestar as medidas adotadas pelo dono da Tesla, Elon Musk, para reduzir a força de trabalho do governo federal em nome do presidente Donald Trump. Manifestantes se reuniram em showrooms da Tesla em cidades como Nova York, Boston, São Francisco e Tucson para cantar e agitar cartazes, de acordo com reportagens e eventos registrados através da Action Network, uma plataforma para organizar causas de esquerda. Muito obrigado, Sandra. Nesse contexto, que eu vou chamar aqui de macro, porque não toca diretamente nos fundamentos da companhia, mas são protestos que envolvem principalmente o dono dessa empresa, da Tesla, o Elon Musk. A gente vai falar do papel, que agora opera próxima à estabilidade, um recuo de 0,18%, lá na casa dos $271, Coutinho. Olha só, pessoal, Tesla baixista, Tesla a gente já vinha cantando N momentos de baixa e posições de venda. Tesla agora cota 27096, tem um suportezinho no 257, Tesla permanece baixista, inclusive já com envelopezinho de baixa desenhado, então, por favor, quem está comprado está extremamente mal comprado. E o objetivo de Tesla, $186,16. Já coloca na pedra aí, meu garoto, BlackRock. Salvo engano, é BLK, o código de negociação. Vamos dar uma olhada nesse Tem cara. notícia que a Sandra também separou para nós. Olha só isso, Coutinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste evento ao Congresso, que nós mostramos aqui um minutinho o trecho, né? Ele fala sobre a Groenlândia, que é importante para uma questão, nas palavras dele, de segurança nacional nos Estados Unidos. É a forma como ele avalia. Ele também, nas últimas semanas, voltou a falar sobre o Canal do Panamá. E aí, nesse contexto, a informação que nós temos é, nós e o mercado, o mundo todo, né? Portos do Canal do Panamá são vendidos a BlackRock, em vitória para Trump. Matéria que foi publicada ontem aqui no Valor Econômico.
O presidente dos Estados Unidos frequentemente alegou que, abre aspas, a China está controlando o canal do Panamá, fecha aspas. E no mês passado disse que era necessário retomá-lo, ou algo muito poderoso vai acontecer. E aí, dentro desse cenário, considerando o atual contexto, nós temos a informação de que portos da região foram vendidos à BlackRock. E o Coutinho vai trazer a análise gráfica na sequência para nós. Primeiro, Sandra, você com mais detalhes a respeito dessa notícia. A BlackRock, maior gestora do mundo, concordou em comprar 2 grandes portos no Canal do Panamá de seu proprietário baseado em Hong Kong nesta terça-feira, após pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a suposta influência chinesa na via navegável. Segundo um comunicado da empresa, o proprietário dos portos, sediado em Hong Kong, venderá o negócio para um consórcio que inclui BlackRock, Global Infrastructure Partners e Terminal Investment. Em um investimento de grande escala no setor, o consórcio vai adquirir uma participação de 90% na subsidiária da CK Hutchison, que opera os 2 portos no Panamá. Muito obrigado, Sandra. Análise gráfica do papel da BlackRock, Coutinho. Vamos lá, lindão. Olha só, pessoal. O BlackRock está lateralizado, está dentro de um longo canal, a $940 a 1.100, tá? Arredondando. No curto prazo, BlackRock é baixista, tá? Nota que BlackRock, quando você traz aqui para o momento presente, essa figura aqui, vocês já conhecem, isso aqui é um envelopão de baixa. Vide, por exemplo, VEG, tá? Então, assim, fica atento, o papel ele vai estrangulando, ele vai apertando na parte inferior do canal. Quando você joga no semanal, você até teve um momento de repique que não ocorre. E BlackRock agora permanece baixista, não pode perder, $943. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Um abraço pro nosso Diego Ian, que mandou mensagem pra cá no começo do programa. Bora começar o ano? Pois é, dizem que começa só depois do carnaval, então agora não temos mais nenhuma desculpa. Underline, um abraço. Pediu pra eu abrir o programa com a voz do Faustão. Ô, louco! Paulo Pi, membro do canal. E os membros têm... Olha aí, velho! E... Errou! Boa, Joel. Joel vem empolgado esse carnaval. Nosso meninão aí, não sei não, hein? Você vai ter uma surpresinha em novembro, nosso Joel. Se cuida aí, hein, Joel? É, meu garoto. Ó, Paulo Pi, ele fala o seguinte: dá pra gente dar uma olhada no VIX? O índice do medo, que mede a volatilidade intrínseca do S&P 500? Claro que sim. Obrigado, Paulo, pela sua mensagem. O Coutinho já colocou no jeito, vai analisar na sequência. Primeiro, o Hudson Figueiredo, que estava conectado com a gente também, chegou agora. Perguntou que horas a bolsa local abre. 1 da tarde, meu senhor. Semi Osman, sempre aqui. Olá, Semi Osman. Everton Dourado, Júnior Moacir, Fabinho Silva, Boeira, membro do canal, já está conectado. Paquita Trader, até que enfim. Boa tarde, Mini Sandra. Voltamos, Paquita. O Alan Harrison, o Abrangente, o Jair Zeca, o Felipe Correia. Vamos todos juntos, senhoras e senhores, para falar de VIX. Coutinho? Vamos lá, pessoal, falar do índice do medo. Olha só, o VIX ele deu uma bela uma rampada, cota 23,84. Nota que essa região e 23 a 24 reais é topo para VIX. Se você puxar um pouquinho o zoom, você nota que VIX transita praticamente de 14 a 24. Então, quando eu olho agora no curto prazo, eu não tenho uma figura gráfica, né? Simplesmente sobe por um movimento praticamente harmônico. E agora tô ali, né? A sua resistência, pelo menos no meu gráfico, é 23,20. VIX cota 23,87, dá uma boa desacelerada. Agora precisaria mudar um pouco o contexto lá fora para que VIX entrasse num processo de correção. Então, a priori tá no seu, vamos chamar de pior caso, né? Ou seja, 24 deveria corrigir. Vamos ver se efetivamente o mercado acomoda e VIX eventualmente fazem um movimento de correção. Muito obrigado, Coutinho. Meio-dia mais 32 minutos. A gente vai falar de China rapidamente agora, senhoras e senhores. Também vamos passar por petróleo. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez em Bitcoin. Ixi, tem S&P 500 que eu quero voltar a falar com o Coutinho em relação ao gráfico de 5 minutos. Pelo menos a última vez que eu olhei, Coutinho, o gráfico de 5 minutos do S&P 500, curtíssimo prazo, tinha corrigido. Então quero aqui o seu olhar também. Vamos, aliás, começar pelo S&P 500
no curtíssimo prazo. E aí depois, pessoal, antes do nosso pré-mercado, vamos atender aqui alguns pedidos da nossa audiência, já tem pedido chegando, em geral papéis domésticos, papéis aqui do nosso país, tá bom? Então é tudo isso nessa ordem, vamos juntos nessa, aqui no Almoção de Negócios você não perde nada. E para todo mundo ficar na mesma página, pratos limpos aqui, Coutinho, você fica com a gente hoje até 1h30, verdade? Se você quiser. Porque eu quero muito mais. Só que o horário não permite. Até 1h30 da tarde. Tá bonitinho, né, velho? Depois. Aí, ó. Ah, gostou? Ficou bonita, né? É, meu. Bonita. Uma cabeça enorme. Cabeça de nós todos. Né? Então até 1h30 da tarde, porque depois o horário traz aqui pra nós Luciano Costa, Pedro Lourenço, o Pedrinho das Opções, e a gente encerra o programa de hoje com uma participação especial do Rodrigo Costa, o Rodrigão, contribuidor do TC, para trazer análise a respeito dessas tarifas de Donald Trump. A gente vai rever o vídeo do Trump no Congresso Nacional, ele vai comentar essa questão das tarifas que pode impactar o nosso país, e a gente vai falar muito também a respeito de commodities agrícolas das 2h30 às 3h da tarde. Tá imperdível, senhoras e senhores. Primeiro S&P 500, o gráfico de 5 minutos, Coutinho, de fato houve uma correção, não houve? Houve uma correção, já montou o envelopão de baixa, olha só, a correção que você fala, ela tá aqui, tem 5, 10, 15, 20, 25, meia hora de queda livre, e aí cai, lateraliza. Então o S&P é baixista. Day traders de plantão, fiquem atentos. Quem opera olhando lá para fora, 5.759. Esse é seu suporte. Não pode perder. Se perder, vai confirmar o envelope de baixa. S&P continua caindo. Obrigado, Coutinho. Vamos com o Bitcoin mais uma vez, porque quando nós mostramos aqui no início do programa, estava subindo alguma coisa perto de 7. Tudo bem que me parece, né, Coutinho? Você até falou, a tendência gráfica é para baixo, mas hoje tem um repique aí que me parece considerável, não é? Tá, repica, perfeito, sobe agora 1,91, 88.580. Tá subindo um aí, Coutinho? No meu sobe 1,89. Mas sabe qual que é a diferença? É porque é o fechamento das 24 horas. Tá. Eu tava olhando aqui em TC Cotações e aqui pra mim tá subindo 7. É porque ele pegou a movimentação de ontem junto com a movimentação de hoje. Então é isso que justifica, se você por acaso tá utilizando o painel TC Cotações, você vai ver aí uma elevação na casa de 7%. É que o Bitcoin não para as negociações, então é uma diferença quando cada terminal considera aí 24 horas de negociação. No terminal que o Coutinho tá usando, a alta hoje tá na casa de 1%, né, Coutinho? Isso, quase 2%. 2% agora. Boa. Você tá correto, você tem o repique, só pedir de manhã cedo, pedir minutos atrás, só eu com a cabeça errada. Pedir minutos atrás, um pouquinho de cuidado, porque esse repique que eu imaginei 72, ele se resguardou a 79 mil, só que a figura gráfica do Bitcoin, ela ainda é baixista. Então não fiquem muito animadinhos. Compras a critério, eu iria com bastante cuidado, porque o Bitcoin para mim ainda pode ir naquele 72 que eu comentei. Muito obrigado, viu, Coutinho? A nossa audiência é boa, velho. Nossa audiência é criativa demais. Tem umas aqui que eu nunca ouvi, ó. O Jeremy Powell, ao invés de estar preocupado lá com o Fed, está preocupado com a minha cabeça. Ele escreveu aqui, ó. Se cada cabeça é uma sentença, a do Vini é a jurisprudência. Eu não sei quem é que está por trás desse perfil aí do Jeremy Powell, mas meus sinceros parabéns pra você. Eu vou usar isso aqui pra sempre. Eu achei bom demais. Se cada cabeça é uma sentença, a sua, seu cabeçudo, é a jurisprudência. E tem o Pedro Afonso, que falou o seguinte, olha, um pensamento do Vini tem 8 temporadas. Gostou, Coutinho? A galera tá animadinha. A galera tá animada. Ainda bem que estão falando da sua, não da minha. Não, a galera tá criativa, eu gostei. Ainda bem que você é o foco hoje. Eu gostei, eu achei bom demais. E também tem de tudo, ó. A bolsinha de valores falou, carecas despertam minha libido. Quer responder? Não, bolsinha de valores é perigosa. O que é? O que é aí, Joel? Miau! Eita, nossa, tirem as crianças da sala. Coutinho, vamos falar de petróleo. Vamos falar de petróleo, que o petróleo desperta muitas coisas em muitas pessoas. Ó, tá abaixo, hein, dos $70 o barril do petróleo. Eu faço referência aqui ao petróleo Brent, que é sempre importante pra gente considerar Petrobras, Petri 4 e Petri 3. Olha que movimentação do petróleo, hein, Coutinho? Olha que figura linda. Mercado cai, mercado lateraliza, Nossa. Mercado cai. Essa é aquela figura de envelope de baixa. De curso, né, Coutinho? Belíssima. Essa aqui é aquela assim, para você pegar e fazer material didático. Então, como você fala, cotado a $69,32. Belíssimo envelope de baixa, cai, lateraliza, cai. Petróleo agora encontra um suporte. Suporte esse na casa de $68, $67, o que o valha. Então, fique atento. Quem acompanha e
baseia suas decisões em função do petróleo. O petróleo terminando o envelopezinho de baixa, pode dar um repiquezinho, que é a famosa compra especulativa sob suporte. Fechado, muito obrigado, Coutinho. Salve, salve aqui pro nosso Paulo Lobato. Falou, Vini, deu piolho? Não, graças a Deus não. O Jair fez uma pergunta, ativo local, a gente vai na sequência, Jair, prometo. Fernando Ferro mandou mensagem pra nós. Rivotrilde, membro do canal, um abraço pra ele, direto do litoral de São Paulo. A Cici tá aqui mandando mensagem pra nós. Boa tarde, bom retorno, turma. O Ricardo André também conectado. Muito obrigado mais uma vez ao Humberto Prudente, membro do nosso canal. Vamos falar de China rapidamente, Coutinho. Aí, se você puder fibar para nós, o ETF MSCI, em alguns lugares aparece como MSCI também, é o ETF da China. Aí você escolhe. Aqui no cenário doméstico a gente tem o China 11, XINA11, mas o Coutinho vai fibar lá no cenário internacional, o ETF MSCI, eu acho que esse é o correto, viu, Coutinho? MSCI. Enquanto você vai procurando o ativo, deixa eu mostrar a matéria, porque além de Estados Unidos, que nós dedicamos aqui os 30 primeiros minutos do programa para todo mundo ficar na mesma página em relação às tarifas impostas por Donald Trump, o secretário do presidente dos Estados Unidos já falando que pode ter uma renegociação e o Brasil também aí no radar do presidente americano, China também foi pauta nesses dias de carnaval, porque o país estabeleceu a meta de crescimento do seu PIB na casa de 5% neste ano de 2025. 5% também era a meta do ano passado, 2024. A matéria está publicada em vários portais. Nós abrimos aqui o Infomoney, assinada pelo Estadão Conteúdo. Sandra, traz pra gente, por favor, mais detalhes a respeito desse assunto. A China estabeleceu uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto de cerca de 5% para 2025, a mesma do ano passado, apesar dos crescentes desafios provenientes das tensões comerciais, da demanda doméstica fraca e da prolongada desaceleração do mercado imobiliário. A meta foi anunciada pelo primeiro-ministro chinês na quarta-feira. No ano passado, a China atingiu a meta ao registrar 5% da expansão do PIB. Para estimular o crescimento, o governo elevou a meta de déficit fiscal para 4% do PIB, acima dos 3% do ano passado, informou o primeiro-ministro chinês. Muito obrigado, Sandra. MCHI, Coutinho, é o código correto, certo? Achei, lindão. Tá subindo aí cerca de 3%, só pra gente ver se estamos na mesma página? Tá subindo... Não sei. No dia de hoje? Tá cotado a 5538? 5539 aqui pra mim, então é isso mesmo. 3%. Isso aí. Boa, Coutinho, vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha só. Um gráfico muito semelhante ao VIX, né? Ou seja, ele praticamente lateralizado, apesar que aqui a lateralização ela é longa. Você tem aqui uma resistência na casa de 56,39, 56,40. Então nota que eu vou lá, bato, volto, vou lá, bato, volto. Só que agora me chama a atenção. Por quê? Porque quando você dá um zoomzão, ele sobe e lateraliza. Então, eventualmente, começa a montar, ainda que pequeno, possível envelopezinho de alta e essa ETF chinesa continuar subindo. Então, eventualmente, quem está balizado em cima dela, fique atento. Você teria um ponto de venda esse que eu acho que dá para ir pianinho, sem muita pressa, porque começa a montar uma figura de manutenção altista. Esse ETF chinês é negociado na Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, na Nasdaq. Aqui no nosso país, Coutinho, a gente tem o China 11, que é um outro ETF, aí você consegue negociar esse ativo pela própria B3. O China 11 tá como, Coutinho? É parecido ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar um zoomzão nesse cara. Eu acho que aqui gráfico. Parecido. Parecido, né? Parecido, olha só, tem a sua máxima a 8,33, volta, aqui você teve um topo anterior, e aqui, ó, ele faz exatamente a mesma coisa, ele bate, só que ao invés de corrigir, ele bate e lateraliza, então ele monta um envelope de alta. Quem está comprado em China 11, a priori, passa numa condição de estar bem comprado. O objetivo, você pode, inclusive, se quiser, trazer esse cara para baixo. Deixa eu só ver se o imã tá ligado. Não, mas eu ligo agora. Pronto.
E aí você teria como objetivos 8,58, 8,75 e se tudo der certo, R$ 9,03. Parafraseando você mesmo, Coutinho, recordar é viver. Então vamos trazer aqui rapidamente como foi a performance do Ibovespa e do dólar na sexta-feira. Em que pé terminamos o mercado na sexta-feira? Porque faltam 2 minutinhos para a pré-abertura do mercado local. A coisa volta, a bola volta a rolar de vez no mercado à vista, 1h da tarde, hora oficial de Brasília. E aí o pregão, naqueles moldes normais que você já conhece, investidor e investidora, para essa quarta-feira de cinzas. E aí, Coutinho, conta pra gente, como foi? Bora. Não foi legal não pros comprados, né? Não, foi ruim. Olha só, o índice do seu lado esquerdo, eu já praticamente assumo ele baixista. Eu tenho 2 suportes, o primeiro a 126,035 rompido sem confirmação. E o segundo suporte a 125,060, também rompido, sem confirmação. Nota que o candle de sexta-feira é um candle longo. Então, de qualquer forma, eu já tenho uma figura baixista, o mercado cai há 2 semanas consecutivas, perdendo essa região agora, 124,850, a coisa azeda. Doletinha, lado direito, rumo aos R$6. Eita! Cota R$5,912, seu objetivo R$5,994. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Nesta quarta-feira de cinzas, esse dólar caminhando, você falou aí para a região de R$6. Muita gente vai ficar só o pó, hein, Coutinho? Vai dar uma machucada. R$6 é um ponto de venda, né? Que é essa resistência que é uma retração de Fibo. Se tudo der certo, bate no 6 e corrige. Se tudo der errado, objetivo 6,16. Gostou dessa construção? Quarta-feira de cinzas, só o pó? Desde segunda eu tô pensando nela, Coutinho. Tá famosinho, né? Você achou que ficou bom ou não? Foi bom, gostei. Você não valorizou na hora, no ao vivo. Curti, não, é porque é Eu muito... tive que reforçar. Não, é muita inteligência, às vezes eu não alcanço. Quarta-feira sim, então só você o tem pó. você tem que reforçar pra que eu consiga chegar... Agora você achou bom. Agora que eu isso, entendi, meu filho, calma. agora eu consegui. Ah, muito bem. Pô, 48 horas Saí pensando bem, nisso. né? Você foi bem Saí demais, bem, Coutinho. né? Mas é Se eu te boa. conheço bem, você achou uma merda. Bom, Imagina. ó, pessoal, senhoras e senhores, vamos lá. Você que tá aí com o Profit Pro da Nelógica, vou compartilhar aqui a minha tela. Você já deve estar vendo aí os ativos, né? Com esses quadradinhos aqui, ó, azuis ao lado deles. Então, daqui a pouco, a gente vai ter a abertura do mercado à vista 1h da tarde. Se prepara daí, porque de cá nós também já estamos nos preparando. E é uma honra, uma alegria ter você com a gente nessa quarta pra lá de especial. Se você não está habituado a acompanhar o nosso Almoção de Negócios, fica aqui o convite. Todos os dias, do meio-dia às 3h da tarde, o melhor almoço do mercado financeiro. O nosso foco são as empresas brasileiras que têm capital aberto. Como hoje, nós estamos abrindo aqui a grade da TC News, né, o programa inicial da grade, então a gente falou bastante sobre macroeconomia também, porque não dá para deixar passar. Aliás, tem Boletim Focus hoje, 2h da tarde. Geralmente sai às segundas-feiras, 8h da manhã, devido ao feriado, ficou para hoje, quarta. Então também vamos trazer a repercussão do Boletim Focus aqui para você, investidor e investidora. Rapidamente, Coutinho, com pedidos do nosso público. A nossa audiência participa. Mais de 1.600 pessoas no simultâneo. E ultrapassamos a região dos 700 likes. Se você está nos acompanhando, chegou agora, esqueceu de deixar o like, deixa eu reforçar aqui o pedido para você que está aí do outro lado da tela. Meu investidor e minha investidora, senta o dedo no like. Para nós é fundamental o joinha. O YouTube entende que o material é bom, que a transmissão é legal e de maneira orgânica ele manda para mais e mais pessoas. Seu like nos ajuda muito, tá? Jair Zeca pediu D1000, Coutinho. Faz tempo que a gente não fala dessa empresa. DMVF3. DMVF3 é o papel de D1000, empresa do setor de farmácia, Coutinho. Bom, tá ruim. O ativo Tá ruim. cota R$ 5,57. O ativo, ele atingiu o que parece ser um fundo na casa de 5,50. Ensaiou dezembro, janeiro e fevereiro uma eventual alta. Essa alta não se sustenta, o ativo volta para esse ponto. A formação gráfica é difusa, tá? Porque na verdade você tem fundos ascendentes, topos descendentes. Você tem uma figura de convergência. O ativo está em região de compra, sem figura gráfica de compra. Pela inércia, ou seja, pelo tamanho da figura, para mim, nem que estivesse com uma figura gráfica de compra, eu compraria. Então eu vou deixar esse cara como manutenção. B3
B3SA3, pedido do nosso público aqui. Eu perdi o nome, mas tinha deixado anotado, B3SA3. Enquanto você prepara o gráfico, eu agradeço ao José Marques pela mensagem, Torresmo Milanesa, membro do canal, tá aqui, Gustavo ex-Ovatsug, torcedor do Cruzeiro, tá sofrendo o nosso Gustavo, Rui das Neves, Leonardo Jimenez, Diego Freitas, Rodrigo Pinheiro, para toda essa galera, B3 Coutinho. B3SA3 está em região de compra, com figura gráfica de compra. Na verdade, a compra foi na sexta-feira, a R$ 10,40, terceira retração do FIBO, pianinha. De qualquer forma, o ativo segue em região de compra. Minha única atenção é o seguinte, como esse FIBO ele é enorme, nota que, por exemplo, a perna de alta são quase 2 meses. Esse gráfico, inclusive, o correto é ser visto no semanal e não no diário. Você tem uma inércia deste movimento. Então, quem eventualmente curte a tese de B3SA3, tá ok a compra, eu só a faria com compras fracionadas, preço médio positivo. Por quê? Porque esse cara ainda pode pegar, dar uma baulada para efetivamente começar a subir. E aí, dessa forma, você se protege e não coloca todo o capital de uma vez só. Para a gente atender a pedidos Vale e Petrobras, Coutinho. E nós temos aqui já algumas pistas. Para onde será que a coisa vai no mercado brasileiro? Muita gente no chat falando, Vini, é lógico que é para baixo. Será, senhoras e senhores? Olha só, painel Mover Pro, tc.com.br, o EWZ, que é o ETF que representa, né, as ações brasileiras negociadas no nosso país. O ETF é negociado lá nos Estados Unidos. Muita gente fala que é o BOVA11 dolarizado. Avança 1,36% em Nova York. Acaba de sair informação aqui, aliás, um abraço para o nosso Luciano Costa, para o nosso Luca Boni, para o Gabriel Ponte, os 3 mosqueteiros da notícia que cuidam da Mover, a agência de notícias do TC. O EWZ está subindo. Vamos ver como vai ser a coisa aqui no nosso país, no cenário doméstico, BOVA11, Ibovespa, dólar. Tudo isso a gente conta nos próximos minutos, porque o mercado abre em 11 minutos, 1h da tarde, e você vem junto com a gente. Agora, comentamos de Vale e comentamos também de Petrobras, Coutinho. Bora, lindo. Olha só, no caso de Vale tem que ficar muito atento, tá? Porque olha só, Vale tá saindo do canal, então assim, você tem por falta de 2 suportes, que é, vamos chamar de tiro de misericórdia, para que Vale repique e volte para dentro do canal de alta. Vale, vamos pensar no pior caso. Vale é baixista, seu objetivo, R$ 53,80. Fechado. E Petrobras, Coutinho, Petri 4, por gentileza. Vamos dar uma olhada em Petro e vamos ver como é que esse cara se comportou. Petrobras lateralizado, tem esse gap enorme em função do resultado. Deu aqui até um candle de compra, que seria uma compra especulativa sob suporte, mas não se sustenta. Petrobras ruim. Petrobras não pode perder 35,50, que, diga-se de passagem, é o seu valor atual. Petro cai 1,20 no leilão. Perdendo 35,50, você tem toda a deterioração dessa figura de alta. E isso daqui vai virar uma VEG. Petrobras pode cair com o seu objetivo até 33,18. Então, por favor, fique atento. Petro é um ativo fácil de ser protegido. Você pode proteger, logicamente, com stop loss ou o que o valha, mas principalmente com opções. Então, por favor, fique atento. Petrobras abaixo de 35,50 dá uma boa azedada. 1.700 pessoas nos acompanham, muito obrigado pela sua audiência. Falamos de Petrobras, vamos com o PRIO. Pedido do Léo Levades, membro do canal. Enquanto você está preparando aí, colocando PRIO na pedra, Coutinho. Aliás, PRIO é importante, hein, a gente ficar de olho, porque o Luciano Costa vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. A empresa conseguiu a liberação do IBAMA para perfurar o campo de Oahu. Então muita gente entendia, muitos analistas que passaram pela TC News, que esse era um importante destrave, era um gatilho para a companhia. Se isso vai se concretizar ou não, a gente não sabe. Joel, compartilha a minha tela aí, por favor, você que é o cruel, porque ó, para você que utiliza o Profit Pro da Nelogica, você sabe que tem uma coluna aqui que é a variação teórica. Então nós temos aqui a variação teórica de alguns papéis que estão em leilão. Então você tem aqui, né, você fala, ó, para onde vai a abertura do papel? Por enquanto, o PRIO no 0 a 0, mas a gente tem entre as blue chips já algumas sinalizações. É claro que isso aqui, entrou alguém comprando, aí você não tem ainda, né, uma resposta.
o contrapeso. Então, as variações teóricas, elas podem apresentar algumas distorções, que no mercado à vista isso não ocorre. Para o papel entrar no mercado à vista, a B3 vai esperar ali um equilíbrio entre as negociações. Exemplo, olha o que está acontecendo com Itaú e Tubi 4. A variação teórica, o leilão pré-abertura, aponta aqui para uma elevação que beirava 9%. Agora já foi para 6,45%. Então, a tendência é de uma correção aqui nessa variação percentual. Mas a informação não deixa de estar correta. Atenção também para você que está de olho aí nesse leilão pré-abertura, no papel ordinário de Eletrobras. É outro ativo que a gente tem que monitorar. Porque na sexta-feira, um banho de sangue no mercado. Mas Eletrobras respirou. Tudo bem, chegou a subir 5, perto de 6, devolveu boa parte dos ganhos. Mas ainda assim respirou justamente em linha com aquele acordo feito pela companhia ex-estatal e o governo federal em relação ao número de conselheiros que o governo vai indicar na composição ali da empresa, tá bom? No conselho da Eletrobras. Então a gente vai falar de PRIO e a gente vai falar de Eletrobras agora, investidor e investidora. PRIO, leilão, por enquanto aponta uma abertura próxima à estabilidade. Eletrobras, no leilão, tá subindo 5,26%. Vamos ver como a coisa se desenha. Primeiro, PRIO. Pode ser, Coutinho? Vamos, lindinho, ó. PRIO é baixista, tá? Olha só você pegar um gráfico um pouquinho mais longo de PRIO. PRIO monta um pivô de baixa, ok? PRIO deu uma repicada, né? Repicou ali no 3602, fez aqui um candle de alta e fez um outro candle de baixa. Ele abre guepado para cima e cai durante o dia. PRIO agora, como o Vini falou, na estabilidade, R$ 38,17. O objetivo de PRIO é 3602. Se perder 3602, PRIO dá uma bela azedada. Você estaria falando de PRIO a R$ 31,27. Muito obrigado, Coutinho. Chegou a vez de falar de Eletrobras. Quando você prepara o gráfico, deixa eu mostrar aqui duas matérias para a nossa audiência de Eletrobras. A primeira está aqui no Valor Econômico. Acordo entre União e Eletrobras vai resgatar a usina nuclear, diz a AGU, a Advocacia Geral da União. Para o ministro, Eletronuclear poderá elaborar novo projeto de retomada da construção de Angra 3, mas há incertezas. A matéria do Guilherme Pimenta, que vem lá de Brasília. Isso aqui é o ministro Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Ele, inclusive, estava outro dia em um evento ao lado do presidente da República, nesses eventos que o Lula fez na semana passada. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, avaliou em entrevista exclusiva ao Valor Econômico que o acordo firmado entre União e Eletrobras vai resultar na, abre aspas, criação das condições para resgate da produção de energia nuclear no Brasil, fecha aspas. Fontes da empresa afirmam que o acordo é um avanço, garante segurança jurídica, mas ponderam que ainda não há clareza sobre o futuro de Angra 3. Na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, após quase 2 anos de litígio, a AGU e a empresa de energia, Eletrobras, publicaram as premissas do acordo que discute aspectos de governança e a participação da União na companhia. O acordo prevê o aporte de 2,4 bilhões de reais para modernização e ampliação da usina nuclear brasileira. Esse valor decorrerá de debêntures emitidas pela Eletronuclear. Vamos mudar o olhar, mas seguimos falando de Eletrobras. Funcionários da companhia chamam o acordo do governo de traição nacional. A Laís Carregosa, do G1, é a autora da matéria. A Associação Nacional dos Empregados da Eletrobras chamou o acordo, que será protocolado pelo governo com a companhia privatizada, de traição nacional, em nota nesta quarta-feira. O acordo será submetido ao Supremo Tribunal Federal até quinta, amanhã, dia 6. Segundo a associação, se o documento mantiver o que foi anunciado pelo governo e pela Eletrobras na última semana, o Brasil terá sofrido mais um terrível golpe em sua soberania. A associação questiona os termos do acordo, que prevê o aumento do número de cadeiras do governo no Conselho de Administração da empresa privatizada para 3 dos 10 assentos. A companhia foi privatizada na gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, era uma promessa de campanha, né, da gestão Bolsonaro. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha falado que ia entregar pelo menos uma grande privatização, privatizou a Eletrobras. Desde então, com a nova gestão do governo federal, há uma discussão para saber o tamanho da influência do governo na composição do conselho. E antes era uma cadeira, o governo queria mais, estava apetitoso. Na negociação, 3 cadeiras para o governo, independentemente de qual partido esteja no comando,
São 3 cadeiras, mais um investimento que a Eletrobras vai fazer na eletronuclear por meio dessas debêntures que a gente estava comentando há pouco na matéria do valor econômico. Normal. Isso aqui que a gente está lendo é absolutamente normal, associação de classe, achar que foi péssimo, ruim. A novidade seria se falasse, puxa, foi muito bom, né? Legal para todo mundo. Então, a matéria está aqui, a gente precisa mostrar, mas não há nenhuma grande novidade nesse ponto. Vamos falar de Eletrobras, Elet 3, Coutinho, 2 minutos para abertura do mercado aqui no Brasil. Bora lá, pessoal, vamos lá. Elet, recordar, é viver. Sim. Elet, eu falei que quem estava comprado, estava bem comprado. Elet cota R$40 cravado no seu leilão de pré-abertura, sobe 4,66%. Elet traz em si o seu envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe pianinho, deixa subir. Entradas a critério, objetivo de Elet R$42,41. MRV, empresa do setor de construção civil, é o pedido aqui da nossa audiência. Aproveito para agradecer a Francine Godoy, ao Leonardo Soares, que é membro do nosso canal, Herbert Marques, sempre por aqui, falou que sentou a dedada no like. Aí, meu garoto. Pedro Tavares, o Túlio Oliveira, boa tarde. Hoje não vou operar, mas estarei acompanhando vocês. O Rivotrilde falou que eu fiquei parecido com o Ike Grafista. É um elogio então, hein? Obrigado, Rivotrilde. Vamos com o MRV Coutinho, papel ordinário. Bora lá. MRV Engenharia baixista, tá ruim. MRV perde 4,90 que não deveria, cota 4,51 em leilão, na sua estabilidade. Seus objetivos, 4,17 se ele der uma desacelerada. Se MRV azedar, 2,99. Muito obrigado, Coutinho. 1 minuto para abertura aqui do mercado local, quase 1h da tarde. Vamos passear rapidinho de novo lá pelos Estados Unidos, Coutinho. S&P, Dow Jones, Nasdaq, VIX. Como está a fotografia de momento nesses últimos instantes para a volta aqui do mercado doméstico, mercado brasileiro, Coutinho? Vamos lá, chefe. No caso de Dow Jones a priori, recordar é viver. Desacelera em um suporte próximo a 42.140, cota 42.640, dá uma bela desacelerada. Depois vou dar um zoomzão aqui para vocês, ó, da queda do final de semana passado e desta semana que nós estávamos fechados. Então, Dow Jones desacelera. Quando eu vou para Nasdaq também baixista, desacelera. Quando eu vou para S&P 500, também desacelera. Obrigado, viu, meu parceiro Marcelo Coutinho. Pra gente falar, eu tô aqui de olho na abertura do mercado, nós temos aqui o Ibovespa no 0 a 0, abriu muito próximo à estabilidade. Você tá ouvindo a sineta porque renova a máxima intradiária, uma alta tímida, 122.801 pontos agora para o Ibov. O dólar futuro, ele também aqui abre, tô olhando o contrato perpétuo do dólar, R$5,868, há pouco estava em R$5,867, que é onde está agora, senhoras e senhores. Coutinho, nesta abertura, nesses primeiros minutos, a gente já consegue aferir há algum caminho, se a gente colocar no gráfico aqui de curtíssimo prazo. Nós temos agora o mini índice que volta a ser negociado no cenário doméstico, na bolsa local, em uma alta na casa de 0,25%, 0,30%, lá na região dos 125 mil com mais 140 pontos. Os contratos de juros futuros, esses me parecem que entregam aqui uma tendência mais consolidada nesse início de negociação da Bolsa Brasileira. De ponta a ponta, do D1F 26 ao D1F 35, nós temos uma desidratação no pedido de prêmio, recuos de até 10 pontos base e meio. É o caso do D1F 30, os contratos com vencimento em janeiro de 2030. DI 27 na mínima intradiária, olha, acentuou agora o movimento de queda aqui, o D1F 27. 15 pontos base e meio de marcha ré, mínima para o D1F 33 e máxima para o Ibov, Coutinho, máxima para o Ibov, 122.805 pontos, é esse negócio, é máxima, mas é aquela abertura ainda muito próxima à estabilidade no que diz respeito a índice. E o dólar aqui me parece que já está mais consolidado na casa de R$5,87. Vai você, Coutinho? Bora. No caso do índice do seu lado esquerdo, o índice, ele a priori, a minha visão, ele vai acoplando com as quedas que aconteceram, né? Então você vê, o índice chegou a bater 125.290, cota 124.890, que virou 70, que virou 60. Então você vê que o índice, ele tá aqui corrigindo. Esta correção
pode levar o índice, só você transladar o FIBO daqui até lá, a 124.679. Então você está falando aí de 600 pontos de queda simplesmente nessa oscilação de abertura. Então, 124 agora 860, seu objetivo 124.679. O Vini falou do Ibov. Quando você coloca o Ibov, ok, você tem que deixar com que todos os ativos abram para o Ibov poder reprecificar. O Ibov, a priori, é baixista, então nota que pivôzão de baixa desenhado. O Ibov cota nesse momento 122.794, você tem um leve suporte a 122.455, ou seja, 350 pontos abaixo, mais ou menos, ele deve dar uma sentida. O Ibov, ele permanece baixista, então fica atento. O pior caso do Ibov nessa minha formação, você está falando de uma queda de mais de 2.000 pontos, o Ibov vai a 120.780. Muito obrigado, viu, Coutinho? É importante ficar de olho, que você está ouvindo a sineta e tem que soltar a sineta mesmo quando renova a máxima, a mínima. Mas tem muito papel em leilão ainda. Então, ó, o Joel vai compartilhar minha tela. Vou considerar aqui as blue chips, que são aqueles ativos mais negociados, aqueles que têm mais peso. Agora o papel do Banco do Brasil veio para jogo, CSN vem agora também, Santander está aqui e Uzi Minas. Uzi Minas, Uzi 5 foi o primeiro papel, considerando as blue chips, que veio para ser negociado. Muito próximo à estabilidade, R$ 5,70, os em 5, por gentileza, Coutinho, projetando um volume, os em Minas. Deixa eu esperar aqui a gente consolidar mais para falar sobre os volumes projetados. Ainda bastante cedo para falar aqui, né? Mas me parece que na ordem de 4 milhões de reais aqui, os em Minas, o que é um volume ainda baixo, né? Vamos ver. Ibovespa, quanto que tá o Ibov? O Ibov, ainda o volume projetado, muito cedo pra gente falar sobre isso ainda, tem muito papel em leilão. O Ibov agora, conforme os ativos começam a ser negociados, ele tá renovando mínima intradiária, o que representa uma queda de 0,03%, né? Os principais ativos da Bolsa Brasileira, Itaú, Vale, Petrobras, Eletrobras, todos esses ainda seguem em leilão. Das blue chips, temos Banco do Brasil, CSN, Santander e Uzi Minas. Vamos passar por esses ativos, começando primeiro por Uzi 5, Coutinho. Bora, chefe. Uzi Minas tem uma venda a R$ 6,03 e monta. Você tem um longo pivô de baixa, gigante, e você tem um curto pivô de baixa. Então, Uzi Minas a priori baixista. Seu primeiro ponto de venda, meia dúzia 0,3. Agora rompe R$ 5,79. Leve alta no dia de hoje, mas de novo, acabou de abrir. O que importa? Importa que você tem um pivôzão de baixa. Então, Uzi Minas, por favor, você tem 2 pontos de venda. Quem está comprado passa a estar mal comprado. Primeiro objetivo, R$ 5,49. Se azedar, 5,01. Muito obrigado, Coutinho. A gente fala de Sambi 11, a unit de Santander. É o início, senhoras e senhores, das negociações. Santander agora sobe 0,40%. Coutinho. Sambi 11 deu uma bela de uma azedada. Olha só, Sambi 11 você tinha aqui um pivôzão de alta, tava bonitão. Faz tempo que a gente não passa pelo gráfico, né? Na verdade, o que você tem? Você tem uma figura de convergência, você tem fundos ascendentes e você tem topos descendentes. A figura ela é bastante ruim. Essa figura ela já pode, inclusive, ser considerada um pivôzinho de baixa, o que diz que Santander de R$ 25,29 vai para R$ 24,63, então fica atento, quem está comprado em detrimento deste candle aqui da semana passada, a coisa ainda pode piorar. 2,463 no melhor caso, se Sambi 11 azeda, você está falando ela de R$ 22,96, que vai tangenciar esse suporte à tua esquerda. Muito obrigado, valeu meu parceiro grande Marcelo Coutinho. Seguimos com os ativos da Bolsa Brasileira, as blue chips que estão sendo negociados. Muito papel ainda em leilão, portanto calma, muita calma nessa hora. Vamos com Banco do Brasil. BBAS3, para a gente seguir no setor financeiro. Nesse início de negociação, a alta é de 0,40%, R$ 27,42 é o preço de tela, Coutinho. Baixista em região de venda, configura gráfica de venda. Então, por favor, quem está comprado em BBAS3, atento, ativo cota 2743, objetivo 2641, pior caso 2442. Nota que BBAS3 já tem um envelope de baixa, cai, lateraliza e já caiu, inclusive. Começou na semana passada. Então, por favor, fique atento.
BBAS3 não é ativo para quem está comprado. Quem está, por favor, stop ou coloque algum outro tipo de mecanismo de proteção. CSNA3, papel ordinário da CSN, recua. Aqui é o início, de novo, reforçando, mas já é uma queda mais forte. 1,29% de marcha ré para o papel ordinário da CSN, que cota agora R$ 8,41. Figura gráfica azedou, né? Eu imagino que em algum momento, faz tempo que eu não passo nesse papel. Até porque esse FIBO aqui ele tá errado. Mas relembrando do que foi fibado na época, esse cara tava numa formação que era interessante para quem tava comprado e que ficaria mais interessante acima de 9,41. Muito pelo contrário, esse cara já perde. Nota que se eu pegar e der uma limpadinha nesse cara, eu tenho um canal de baixa. Então, fique atento. CSN, ela entra numa figura de um triângulo de convergência. Se perde R$ 8,19, esse cara volta para 7,43. Então, nota que você tem um SOP, uma lateralização. Essa lateralização VID-VEG, que é a figura mais comum agora também, é uma figura que é igual a VEG, um pouquinho atrasada. Vai afunilando, vai esmagando em cima de 8,19. Uma hora esse cara vai romper, se romper a priori é para baixo. Lá nos Estados Unidos você vê a minha tela, investidor e investidora, gráfico de 5 minutos, o S&P não consegue engatar um movimento contínuo de alta no curtíssimo prazo. Vai subindo, de repente recebe uma marretada e volta lá para a região dos 5.700 pontos. Coutinho, para quem tá de olho no S&P 500, também nessa abertura do mercado local aqui, voltamos, terminou o carnaval, começou o ano, o S&P segue naquela mesma figura gráfica que você já tinha desenhado para nós, Coutinho? Mesma coisa, mercado cai, mercado lateraliza, ainda não caiu. Segue com envelope de baixa, segue todo baixista. Cota 5,765, a venda ela vai se processar perto de 5,759, ou seja, você teria mais 6 dólares, 6 pontos de baixa, para sim iniciar o movimento de envelope de baixa. Então, por favor, quem gosta de fazer day trading com o S&P 500 ou correlato, fica atento porque o S&P 500 ele é baixista. Eita! Agora sim! Tem Petrobras, tem Vale, tem Gerdau, tem Itaú Unibanco. A Sandra vai me ajudar. Primeiro, Petri 4, Coutinho. É uma pancada, é traulitada a abertura de Petrobras para baixo. Cai quase 3% o papel da estatal. Petri 4, Sandra. Petri 4 cai agora 2,95%, é negociada R$ 34,88. A máxima do dia R$ 35,11 e a mínima R$ 34,65. Vini. Fechado, muito obrigado, Sandra. Coutinho abriu. Já tem gente falando, é gap de baixa em Petrobras, Petri 4, hein, Coutinho? Então vamos lá, não podia perder 3,549, acabamos de falar dela, já perdeu. Perdeu por muito. O candle de hoje, ok, agora tem que deixar ele dar uma oscilada, só que, de novo, este rompimento, VID-VEG, de novo, mesmo gráfico, mesma figura, mesmo princípio. Petro se torna, na confirmação deste movimento baixista, o primeiro suporte em Petrobras é R$ 33,53, e aí Petrobras vai buscar aquele 3232 que eu falei, que é esse suporte mais de longo prazo. Petrobras perde o brilho, sai desta região que era, inclusive, uma região que vinha fazendo aqui envelopezinhos de alta. Petrobras virou, o gap contribui, porque praticamente quebra todo esse meu movimento. E agora, com o rompimento de 3,549, melhor caso, 3,353. Fechado, muito obrigado, Coutinho. Nesse início de negociação aqui da Petrobras, já vai compartilhar minha tela, Profit Pro Times and Trades. Corretoras que estão comprando, corretoras que estão vendendo. Tem gente que gosta muito desse monitoramento, tem gente que não considera tanto. Aí eu te entrego a informação e você faz o que você quiser com ela. Olha só, as corretoras que estão vendendo Petrobras: Merrill Lynch, BTG, Morgan Stanley e Ideal. Quem está dando liquidez para essas operações? O UBS, de maneira mais acentuada, deu uma embicada aqui nessa curva. E a Ágora, também. A Ágora é a corretora do Bradesco. Então, UBS e Ágora dando liquidez para Merrill Lynch, BTG, Morgan e Ideal nesse início de negociação do papel da Petrobras Petri 4, que abre numa pancada para baixo, quase 3% de marcha ré para Petrobras. E a Vale, Sandra? Vale 3, por gentileza, empresa cotada agora lá na casa dos R$55. Vale sobe 1,14% agora, papel negociado a R$ 55,76 e essa é a mínima do dia. A máxima do dia ficou R$ 56,00
R$5,22, Vini. Fechado, muito obrigado. Abriu, empolgou os compradores e agora já tá arrefecendo esse movimento de alta, hein, Coutinho? Petrobras, Vale 3, acaba de renovar a mínima intradiário, que representa uma alta ainda na casa de 1%. Então vamos lá, o que eu falei de Vale na minha última entrada? A Valecita tem 2 suportes, que é o seu tiro de misericórdia. Vale não pode perder essa região de 5562. Você tem o suporte da linha do Fibo e você tem o suporte do canal. Então, olhando para Vale, no pior caso, seria uma queda. Vale tem mais conta rápida, R$2 de queda, vai a 5380, que é um suporte ok, não é o melhor, mas é um suporte ok. Então, por favor, fique atento. Da mesma forma que em Petro não deu tempo por causa do gap. Vale ainda está dando uma chance, porque Vale abre praticamente no 0 a 0 e ainda te dá chance de fazer algo. Se perder 5562, 5380. Bruno Vargas, Marcelo Baldo, tô olhando aqui os comentários da nossa galera, muita gente falando de Petrobras, Coutinho. Vou voltar para falar de Petrobras, né? Pelo menos me surpreendeu, não sei se a todo mundo, mas me surpreendeu essa queda que beira 3% para Petrobras. E em geral, a percepção que eu tenho do nosso chat, da nossa audiência é, nessa região aí de 34 vale compra. Coutinho, quero falar de momento gráfico. Tecnicamente falando, tem compra aí em Petrobras, o papel cota agora 34,86, a queda de 2,98%, projeta um volume de 400 milhões de reais. Isso aqui deve se ajustar ao longo dos próximos minutos. Vai você, Coutinho. Tem compra Olha aí? Olha só, você tem uma compra no semanal de uma figura gráfica horrorosa. Então, assim... é uma compra sob suporte. Você tem uma compra sob suporte. A figura é feia, hein? Tá bonito você, hein, menino? Ô, Coutinho, tá eu tenho um bom bonito, professor. Tá bonito. Então, assim, pessoal, quem gosta da tese, assim, eu faria, primeiro, né, o gráfico é semanal, então é praticamente explícito, né? Compras fracionadas, preço médio positivo, entendeu? Então, não colocaria tudo de uma vez, faria compras fracionadas. Mas, de novo, numa figura gráfica que me desagrada bastante. Então, eventualmente, sei lá, pega aí, divide em 3 tranchas, 4, 5 tranchas e vai colocando na eventualidade que Petro suba. Não vejo problema de fazer fracionado, porque assim, o upside ele é enorme. Então, assim, você mesmo comprando fracionado e trocando lucro por direção, ou seja, você vai perder financeiramente porque você vai comprando cada vez mais caro, mas você tem um upside enorme. Então, assim, de novo, né? Quem ganha 10 e ganha 8, quem ganha 8 não fica tão triste assim. Eu acho mais seguro do que pegar e socar uma compra agora 100% integral nessa região, numa figura gráfica que eu ainda acho que Petro desce mais. Coutinho, vamos falar rapidinho do Brent, porque olha só essa figura aqui, Joel Cruel. Isso aqui, Coutinho, é uma traulitada, hein? Uma pancada aí nesse petróleo Brent, não vem de hoje não, ao contrário, desde meados do mês de janeiro, nós temos aqui uma tendência, me parece, de baixa para esse petróleo Brent, mas hoje, em especial no dia 5, é uma queda aqui de 3%. Para commodity, que é negociada abaixo da região dos $69. A mínima do dia, $68 com 55 centavos o barril. Cota agora, $68 com 64 centavos. Então a gente está falando aí de 10 cents para renovar a mínima intradiária o barril do Brent. Claro que isso pode estar impactando também o papel da Petrobras. O Underline falou muito bem, ele estava de olho na movimentação do ADR da companhia na segunda e na terça-feira. Quero te ouvir sobre o petróleo Brent, Coutinho. Bora. Olha só, pessoal, o Brent, a gente falou um pouquinho lá atrás, Brent está exatamente na iminência de perder esse suporte. O ativo cota 6868, o suporte é 6869. Então, baixista, a sua figura é um envelope de baixa, você tem uma queda, uma longa lateralização e uma queda. O que a gente está é aguardando para ver se esse cara repica no 6868 ou se esse cara desce. Se descer, você está falando do Brent, e aí vai me chamar muita atenção, é você falar um Brent de $68 para 60, ou seja, uma queda de mais de 10%. Pois é. Coutinho, vamos falar de dólar? Coutinho, guerreiro do povo brasileiro. Esse dólar está caindo cerca de 1,40%. E eu me refiro ao WDO J25, o contrato do mini índice, R$5,833, Coutinho. Então vamos lá. O dólar, ele na sua figura macro diária, ela é baixista, tanto é que você tem um pivô de baixa desenhado. O dólar tem uma correção, cujo upside é aquele R$5,994, que é um cai, um corrige e um cai. Então, aparentemente, o dólar começou o cai antes. Começou aqui na retração de 50 a R$5,941.
Então o dólar, ele a priori pode se manter. Por quê? Porque como é o candle de hoje, para mim é muito pouco. É um candle de acoplamento, de um mercado fechado, é um candle em detrimento de uma figura enorme. Então, ok, né? O que a gente está lendo agora é uma manutenção baixista. Posso ir eventualmente pro gráfico de 4 minutos, que a galera curte, um day trade de plantão. Ah, eu ia pedir isso. Você tem aqui um mega gap gigantesco, você tem perdas de suporte, você praticamente não tem figura gráfica. Nota que o dólar abre no dia de hoje e cai, simplesmente cai. Então cai mais e agora tá fazendo aquele cai menos, vira sobe, né? Ou seja, cai menos, vira sobe. Então o dólar encontra um suportezinho que praticamente você nem tem. Deixa eu ver se eu acho um suporte aqui só para poder passar um número para vocês. Praticamente nem tem. Vou colocar aqui, mas vou colocar esmo, R$ 5,830, tá? E aí fica a critério. Quem tá comprado no dólar no curtíssimo prazo só fica atento. Por quê? Porque você tem um suporte e uma figura de desaceleração. Coutinho, vamos também nesse gráfico de 4 minutos falar de índice? Por gentileza, se nós olharmos no diário, o mini índice WINJ25 tem uma queda tímida de 0,05%, 124.780 pontos, Coutinho. No diário ele tá perdendo aqui aqueles dois suportes que eu falei no início do programa, tá? E aí, perdendo, a gente tem mais liberdade de jogar esse cara para baixo. E, se eu não me engano, eu falei 120 mil. Então você tem mais 4 mil pontos no caso do índice, em detrimento do Ibov, que você tem 2. E aí esse cara, no gráfico de 4 minutos, olha só, você tinha aquele pivôzão de alta, você tem aquele primeiro candle da abertura, e aí agora esse cara tá sentado aqui a 124.680, que é um suporte, numa formação gráfica que eu acho desfavorável. Deveria ser uma compra de um pivô de alta, que eu já desqualificaria ela, deixaria o índice como manutenção, porque a priori esse cara tá dando sinais de que ele vai a 1,24295. Quem tá comprado, atento. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Deixa eu compartilhar com você a minha tela investidor e investidora, porque eu vou te contar, viu, Coutinho? É aquilo que eu falo sempre, ainda bem que eu não opero, porque eu ia perder dinheiro hoje com essa PRIO. Falei, PRIO vai subir, coisa nenhuma. Tá na mínima intradiária aí o papel de PRIO, senhoras e senhores, caindo cerca de 1,40%. Claro que tem todo o contexto do preço da commodity. Quando a gente olha os ativos que compõem o Ibovespa e a gente desconsidera o peso de cada papel e aí monitoramos, portanto, só a variação percentual, ativo que mais cai, Petri 3, depois Petri 4, Brava, Petro Recôncavo e também na sequência aqui, logo aparece Braskem e Prio. Então, o setor como um todo hoje, Coutinho, parece que está apanhando, mas em especial Prio tinha ali uma expectativa pela aprovação do Ibama em relação à exploração do campo de Wahoo. O que está acontecendo com o papel, hein, Coutinho? Desce. Já estava ruim, né, graficamente falando? Dos comprados. Você tem uma longa baixa, depois você tem uma curta baixa, você tem um pivô de baixa. Prio foi ali a 3986, que é a retração de 50, fez um movimento de correção, bateu na retração de 50, cai. Então, Prio 3765... objetivo de Prio, sem dó, 3602. Nossa mãe do céu! Embraer, Coutinho. Embraer deve estar voando. Embraer sobe 5,5%. Ô, trem bom. E Embraer ultrapassa a região dos R$73. R$73 com 40 centavos. Atenção, você que está aí do outro lado da tela. Nós temos Cogna, Raizen, Rumo, Rail 3, BB Seguridade, que mais? Caixa Seguridade, todos esses papéis renovam máxima intradiária, tá bom? Embraer, Caixa, BB Seguridade, Cogna e Rumo Rail 3. Raizen também há pouco renovava a máxima do dia. Outros papéis que sobem: Fleury, Marfrig, RD Saúde, Antiga Raia Drogasil, Pega o Pomo, Pomo 4, Klabin. E BRF acaba de renovar a máxima intradiária também. O frangão da Bolsa Brasileira parece que quer voar. Nesta quarta-feira de cinzas, sobe cerca de 4%. Vamos passar por esses ativos, começando com Embraer. Que é isso, Coutinho? O frangão da Bolsa Brasileira é um poeta. Gostou? O frangão da Bolsa Brasileira parece que quer voar. Impressionante. Mas Embraer já decola. Embraer decola, agora, ainda bem porque eu falei vida, que era pra compra. Já tomara que a chefia esteja vendo, que eu mereço um aumento. O ativo cota R$ 73,60. Fique atento. Embraer tem um pit stop a 74,10. Então você tem aqui longo, pivô de alta, bonitão. Embraer deu uma bela, de uma deslanchada, só por favor, 74,10. Vale uma proteção.
74,10. Até lá pode segurar. Até lá pode segurar, a cota 7362. Marfrig, por gentileza, Coutinho, tá subindo bem. 4,26% de alta agora. O ativo rompe a casa de R$14,20. Para Marfrig não faz tanta diferença, né? A alta de 4,18 face à movimentação baixista não muda nada. Inclusive, o racional permanece o mesmo, Marfrig é baixista, segue inclusive abaixo de 14,47, que é o seu ponto de venda, a cota 14,28. Marfrig a priori 12,19. BRF, que quer voar, Coutinho. BRF S3. Tá subindo 4,29%, Coutinho. Essa daqui da terceira não passa, da terceira não passou, bateu, compra especulativa bem, sob suporte, bonitona, o no 728. Sobe de forma insuficiente, nota que não é aquela subida do tipo ativo subiu, muito pelo contrário, ele lateraliza, então já começa a me montar aqui um possível envelopezinho de baixa. Atento quem comprou, atento quem está posicionado, o ativo tem sim a perspectiva de até sexta-feira eventualmente dar uma subidinha, mas essa lateralização prejudica. BRF continua lateralizada, o que te daria um reteste no 728. Na máxima do dia, Fleury, FLRY3. FLRY3, R$11,60 é a máxima intradiária de Fleury, que sobe 4,60%, Coutinho. O ativo sobe no dia de hoje, mas também numa figura ruim. Fleury é baixista. Seu objetivo é R$10,46. Ok, dá uma porrada 4,6 no dia de hoje, mas se você olhar todo o contexto do papel, não diz muito. Eventualmente, Fleury a 11,55 encontra fundo, mas mesmo assim também não tem o figura que ainda me desloca para cima. Então quem está comprado fique atento, a priori é 10,46 para Fleury. Quase 1.800 pessoas com a gente, Coutinho, no simultâneo, por uma quarta-feira de cinzas, tá bom demais. Obrigado pela sua audiência, investidor e investidora. Até por isso vamos responder umas perguntas aqui do nosso público. E os likes? 940. Dá mais. Vamos bater os 1.000, Coutinho? Então olha você pra câmera 3, Coutinho. Pede o like aqui pra nossa audiência. Seu fibador, se você, por favor, não se importar. Por gentileza. Dedo no like, vamos... Não, 1.000 é pouco. 1.100. Ô, louco. Não, 1.100 é pouco. 1.200. 1.200 likes. Coutinho, você vai ficar mais uns 10 minutos só aqui, hein, Coutinho? Só 10? Você fica até 1h30. 10 eu já passei 5 aqui. Fomos desafiados. Se você, por gentileza, puder, dedo no like. Eu até paro o programa pra você só pra bater o 1.200. Muito bem, 955. Quase 1.800 pessoas no simultâneo. Vamos com os papéis que estão no radar do nosso público também. O Aurélio Moreira falou de Ambev. E ele me parece que fala no intraday. Ele fala, Vini, Ambev começou subindo bem e de repente devolveu tudo. Colocaram água na cerveja. Fala pra gente a respeito de Ambev, por gentileza, Coutinho. Então vamos lá, Ambev depois do gap, eu tô aguardando que ela faça um movimento de correção. Por enquanto a Ambev se recusa, tá lateralizada, monta inclusive até um envelopezão de alta. O Vini pediu no intraday, o intraday sim, ele gapa, mas a minha figura gráfica ainda é insuficiente. Ele simplesmente gapou, deu uma desaceleradinha, eu acho que assim tá muito cedo, né? O mercado abriu às 13 horas, 13h25. Vamos esperar um pouquinho. De qualquer forma, o ativo no diário, e aí sim me parece que ele tem uma figura mais relevante, a Ambev por enquanto se recusa a cair. Essa é a minha preocupação agora, no sentido de que a Ambev caia, monte um pivô de alta ou uma figura de compra pra gente sair comprando. Como ela deu essa guepada, a gente acaba perdendo ponto. Caixa Seguridade, CXSE3. Pedidos também aqui do nosso público. E depois o Sérgio Barreto tá pedindo o BDR de NVIDIA. A gente falou mais cedo do ativo lá nos Estados Unidos. Ele quer o BDR, a gente fala também, Coutinho. No caso de Caixa Seguridade, olha só, é uma figura estilo Embraer, tá? Quem tá comprado tá bem comprado. Você tem sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então, a priori, tudo sob controle. Para ficar mais tranquilo ainda, teria que ser acima de 15,87, tá? Por quê? Porque nota que essa região de 15,87 é uma bela resistência. Você tem 1, 2, 3, 4 não pontos. rompe. Esse cara não consegue passar. Então, fique atento por quê? Porque na semana passada já atingiu esse objetivo. Então agora deveria ser uma correção que joga esse cara para baixo.
Então, o que a gente vai traçar? Não pode perder 15,03. Coutinho, só para reforçar, qual que é essa região de resistência que bate e não rompe? 15,87. 15,87, atenção, portanto, investidor e investidora. 4 Olha, pontos. e não rompe. Ó, você tem primeiro em 2024. E sempre que bate lá faz uma correção importante, né, Coutinho? Ele bate, corrige, bate, corrige, bate, corrige, bate, corrige. Hoje deu essa desacelerada, então eu até tô falando que isso aqui é um envelopezinho de alta, só que, de novo, toma cuidado, não deixa perder 15,03. Tem gente que opera esse tipo de papel, não opera, Coutinho? Tanto na ponta compradora como vendedora, respeitando aí suportes e resistências? Tem gente que gosta, tem papel, tem liquidez, tem aluguel, numa boa. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, canalzão super bem desenhado, você vê que os movimentos dele são todos harmônicos, você tem muito pouca coisa errática. Eu só, enfim, pros comprados, teria um pouquinho de cuidado. Um abração pro Rui das Neves. O Marcos falou que... O que ele falou aqui? Vem cá, um abraço pra você, Marcos. Iraci Custódio, boa tarde, Vini e equipe. O Jabrão tá aqui mandando boa tarde. O Gary, boa tarde, pessoal. E nós temos o pedido de NVIDIA, mas é o BDR. NVDC34, do Sérgio Barreto. No nosso WhatsApp da Alegria, Sandra, alguém mandou pedido pra nós? A galera tá mais tímida pós-carnaval. Não, tá cheio de pedido aqui, Vini. Eu tô te falando, você não tá me vendo, não tá me dando atenção. Essa? Daqui Desculpa. a pouco começa a me cobrar já que o Tem pessoal... muito pedido? Tá só lendo do chat, né, pessoal? Aqui no WhatsApp também temos pedidos. Temos Sandra, me deu uma Auri, canetada, Você viu, né, Coutinho? Como é que é? Só tá... Te vira! Te vira! Te vira! Não, mas agora a gente vai com o WhatsApp, prometo. Tem quantos pedidos? Tem 1, 2, 3, 4 e alguns já foram feitos aqui. Eu já fui sinalizando o pessoal também, mas Então tem 4 pedidos aí. 4. Pessoal, vocês sabem, eu faço de tudo. Se não der certo, aqui, ó. Coloca a câmera em quem... Aí, ó. Tá vendo? Eu tô tentando. Mas vamos primeiro, então, aqui com o NVIDIA e depois a gente vai pro WhatsApp, Coutinho. NVDC pivô de baixa, mercado cai, mercado corrige, mercado cai. NVIDIA agora a 1,388. 1,388 perdendo a Zeda, objetivo de NVIDIA, assim como eu falei nos Estados Unidos, que se eu não me engano é $88, ou 100 e poucos dólares, aqui é R$11,15. Fechado? Muito obrigado, viu, Coutinho? Lá nos Estados Unidos, por enquanto, a NVIDIA recua 0,47% na região dos $115. Vamos com o WhatsApp, Sandra Lacerda. Então, pedido do Diego, pintor, lá de Charlotte, Aê, nos Diego. Estados Unidos. Ele pediu Auri 3. Empresa do setor de energia, Auren Energia. Essa aí no gráfico, Coutinho, vou te contar, tava caindo como se não houvesse o amanhã. O que está acontecendo agora? Repicou um pouco. Ih, mas já voltou a cair. Não, já voltou a cair, cota 7,72, vai retestar 7,55. Seu objetivo, melhor caso, 664, pior caso, 562. O Diego pede esse papel há bastante tempo. Eu não sei exatamente se ele está comprado e, se comprado, qual que é o preço médio dele. Mas para quem eventualmente, Coutinho, sofreu toda essa queda aí, E aí, chora no banho, o que faz agora? Nada. É um bom momento para tentar fazer um preço médio aí ou preço médio coisa nenhuma? Não, preço médio tá proibido. Meu aluno, não se faz preço médio. De jeito nenhum. De jeito E nenhum. em alta? Não, Pode não, fazer? Não, você pode. Você faz preço médio direcional. Ou seja, se está subindo, você faz preço Aí médio sim. positivo. Se está caindo, Não. você vai fazendo preço médio negativo se você está vendido. Agora, se você está comprado e o negócio começa a cair e você vai recomprando, Aí não. isso está errado. Não se faz preço médio. Preço médio é uma forma eufêmica de você se enganar achando que tá tudo certo, porque na verdade o preço médio, se der errado, é mais capital seu que está sendo impactado e teu custo de oportunidade ele exponencia em termos de perda. Então a resposta é chorar no banho aí, né, Coutinho? Agora Ficou aqui não feio. tem o que fazer, a Auri 3 tá ruim e abaixo de 7,55 dá uma bela azedada. Obrigado, viu, Coutinho? O Coutinho queria 1.100 likes. Eu achei impossível. Não, Estamos... eu queria 1.200. 1.200? 1.200 e daqui a pouco eu vou pedir 1.300. 1.068. O Coutinho fica com a gente mais 4 minutinhos. E depois, Luciano Costa, Luca Boni, os sobreviventes do carnaval. Eles estão aqui com a gente. Mais um pedido do nosso WhatsApp da Alegria, Sandra. Mais um pedido. Fernando Ferro, DDD 44, quer saber sobre Kepler. Kepler Weber. Kepler é KEPL3. KEPL3. Empresa do setor de agro, produtora de silos, Coutinho. Ixi Maria. Na sexta-feira acho que tinha caído uns 10%.
Foi sexta? Acho que sexta-feira, Coutinho, você consegue ver pra gente aí quanto que caiu na sexta? Salvo me engano, só sexta-feira caiu uns 10%. Na sexta. 11,15. Deixa eu ver, isso aqui é hoje. Acho que Sexta-feira é 5,55. E na quinta? Na quinta-feira é 11,15. Meu Deus do céu. E aí, Coutinho? E aí que ele deu uma bela de uma azedada. Você pode pegar todo esse traçado e jogar fora. Você pode jogar o gráfico no semanal. Olha esse candle. Porque assim, no diário, olha só, no diário você tinha um respiro a 8,49, já foi. O próximo suporte desse cara seria, dando uma forçadinha de amizade, 7,36, o ativo cota 7,89. Mas, na verdade, a fibada desse cara é daqui para cá. Então, olha só, você tem a priori como objetivo 7,30, o ativo cota 7,89. Obrigado, Coutinho. Um abraço pro Rui das Neves. Feliz 2025. O ano começa hoje. O Rodrigo Pinheiro escreveu a mesma coisa. Vladimir Teles Menezes, boa tarde. Cheguei, Vini. Elivandro José de Moraes, grande abraço, tamo junto. Diego Inhan, saudades, Vini. Vocês fizeram muita falta nesse começo de semana. Sem a TC News não tem graça. Ô, meu parceiro, obrigado. Falta um ou faltam 2 pedidos, Sandra? É que foram chegando mais. Ixi, mas aí da primeira leva falta quantos? Vamos deixar 2, então. Então falta um. Vamos com o último pedido pro Coutinho, que Luciano Costa vem na sequência. Tem mais um? Tem mais um, vamos lá. Leandro, DDD 14, pediu Banco Pan. Bepan 4. Bepan. Banco aí que também tá de olho para conseguir diversificar suas receitas. O Bepan é controlado pelo BTG Pactual, Coutinho. Bora. Tem um suportezinho aqui a 6,56. No diário, esse cara pegou, respeitou, ainda aqui com movimento inercial. E Bepan vai subindo. Você tem uma formação gráfica ok, favorável para quem eventualmente está comprado. Mas, de novo, muito inercial, né? O que é inercial? Muito longa. Olha o tempo que Bepan demora para cair, para lateralizar, para começar. Então, assim, é um movimento de alta inercialidade, ou seja, vai demorar para subir. Esse cara aqui de swing trade vai virar um belo buy and hold. Então, fica atento. A formação gráfica, ok, ela é favorável para quem está comprado. Agora, nessa característica, seu objetivo é R$ 7,77 no curto prazo, mas esse curto prazo aí a gente vai falar de semanas. Fechado, muito obrigado, viu, Coutinho? Bom, para encerrar, Petrobras, Petri 4, o gráfico de 4 minutos, Coutinho, por gentileza. O papel continuou caindo bem aqui. Renovou mínima intermediária em 34,65 o papel da Petrobras. Tô falando preferencial, o ordinário tá na mínima agora, Coutinho. É o que eu falei, né? Tem essa compra que o pessoal sugeriu aí no semanal. Eu acho ruim, de verdade. Eu pensaria 1 milhão de vezes antes de comprar a Petro agora. De qualquer forma, fica à vontade, faça em posições fracionadas. No caso de Petro, quando você vai, o Vini pediu intraday, quando você vai para o intraday de Petro, Petrobras, envelope de baixa. Então, a priori, cai, lateraliza, cai. Deixa a Petrobras descer. Seu suporte, a priori, é 3,471, cota 3,475, praticamente está no 0 a 0. Gráfico. Se perder, dá uma bela de uma azedada. Gráfico de 4 minutos no início da sessão é difícil, né, Coutinho? Tem pouca informação, não tem? Tem, na verdade você pode puxar a anterior, né? Porque lembra que sim, pro aí FIBO, sim. eu imagino isso aqui como se fosse um candle só. Então a formação, ela não deixa de ser um envelopão de baixa. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então Petrobras, assim, sem... No intraday, principalmente para quem eventualmente quer fazer aquela compra no semanal, no intraday, 0 de sinalização de alta. O Rafael Badini tá pé da vida com nós aqui, Coutinho. Ele é membro do canal. Pergunta para o Coutinho sobre a dica de alta no dólar que ele deu. Você falou agora de dica de alta? Não sei se foi hoje, hein, Coutinho? Isso você não pergunta, diz o Rafael Badini. Não adianta nada ser assinante se vocês não explicam os erros. O Rafael Badini, eu acho que entrou num bloquinho meio de atravessado aí, meu garotão. Calma, garotão. Toma um suquinho de maracujá, quarta de cinzas. Ano começando agora, você já tá assim. Que é isso, você vai filho? ter um ataque Calma. cardíaco, garotão. Calma, Rafael Badini. Que alta de dólar, Coutinho? Vamos lá, deixa eu recapitular para ver o que eventualmente eu posso ter falado de errado. Eu não lembro. O que eu falei? Então vamos tirar isso daqui e vamos tirar o dólar no candle de hoje. Então o dólar tava assim. O que eu falei? Que o dólar tinha possível manutenção altista com a sua máxima a R$ 5,994. Então, se eventualmente isso você entendeu, eventualmente posso ter me expressado mal e vou pedir desculpa antecipado. Não é isso. Dólar é baixista,
você tem o dólar fazendo um movimento de correção cuja sua alta projetada é 5,994. Se foi isso, não sei. No caso do intraday do dólar, o dólar aqui não tinha nem o que falar, né? Porque como o dólar ele já abre guepado para baixo e aí só fez envelope de baixa, também não sei. Se eventualmente você quiser, por favor, fala comigo na DM do TC, pega o instante do vídeo que eu falo isso que você comenta, e aí eu vejo se efetivamente eu errei, me retrato, enfim, ou se foi uma má interpretação sua, eventualmente é uma nova forma de aprendizagem. 3 opções para você, meu parceiro Rafael Badini. Fazer isso que o Coutinho disse, tomar um suco de maracujá ou carpir um terreno, funciona bem também. Coutinho, tamo junto, um abraço. Tchau, lindo. Bom dia, obrigado, boa tarde. Tchau, meu amor. A gente se vê amanhã. Valeu, Coutinho. Tchau, pessoal.